Pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu tô aqui em Olímpia, no parque dos dinossauros. E... ó, pera aí, gente. Então, gente, já voltei de novo. Eu fui tirar foto aqui no dinossauro. E agora, eu vou mostrar o dinossauro pra vocês. Ô, gente, tem esse daqui, olha isso. E aí, de boa? Mãe, tem um mosquito pousando nele. Olha lá, gente. Olha a boca dele. Esse daí eu esqueci o nome, mas eu coloquei ele. A gente tá em Olímpia. A gente tá num parque de dinossauro. Ai, né? Eu não sei o que falar mais. Tem o Tiranossauro Rex. Tiranossauro. E tem ele. Ô, gente. Ele assim. Hã?